Olá a todos, nos encontramos em mais uma semana do nosso projeto e vamos falar essa semana sobre a última parashá do nosso ano. Esse ano em especial, 5.780, nós vamos ler na realidade duas parashiot, Parashat Nitzavim e Parashat Vayelech. As duas parashiot, elas tratam sobre nada mais, nada menos que o último dia da vida de Moshe. Um momento muito especial, muito importante, de um legado que Moshe Rabbeinu vai deixar para Am Israel e para cada um de nós. Antes da gente começar, eu quero dizer que essa semana não foi uma semana normal. Foi uma semana que, infelizmente, nós tivemos uma notícia muito pesada, uma notícia muito difícil de um jovem brilhante de 15 anos do Rio de Janeiro que acabou devolvendo a sua alma para Kadosh Baruch Hu. E como a gente sempre fala, a gente não entende os caminhos de Hashem, a gente não entende o porquê das coisas acontecerem. Eu acho que quando a gente se pergunta o porquê, só deixa a gente pior. Mas a gente tem que ter a certeza absoluta que foi algo positivo para esse menino que se transformou, sem dúvida nenhuma, em um verdadeiro anjo. E ele agora está, obviamente, debaixo das asas de Hashem. Então a gente quer dedicar essas nossas palavras para Leilun Nishmat de Ariel Leon Cohen Ben Dani Zichrono Livracha, que a gente possa fazer muitas coisas para a elevação da sua alma, nesse mundo que é a única coisa que a gente consegue fazer atualmente, segurar as pontas, fazer com que as coisas aconteçam e vamos adiante. E não deixar, obviamente, deixar de fazer também pela elevação da alma da avó da minha esposa, como nós já falamos na semana passada, Sara Bat Rachel Velberto Shetiu Nishmatam Tzrura Bitzror Chaim, que a alma deles esteja ligadas à fonte da vida, a Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem. Então a gente vê que na Parashá de Nitzavim, Moshe Rabbeinu, como nós dissemos, no último dia da vida dele, se coloca diante do povo e fala: Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Na semana passada, nós falamos bastante sobre a palavra Ayom e dissemos que em todos os lugares, de acordo com os nossos sábios, que existe ou que está escrita a palavra Ayom, é o dia de Rosh Hashanah. É o grande dia de Rosh Hashanah. Então vem Moshe, ele está dizendo para Am Israel: vocês agora, todo mundo hoje, nesse último dia da minha vida, estão parados aqui. Mas a gente sabe que no dia de Rosh Hashanah, todos nós, Kulchem, Rasheichem, Shiftechem, não importa se a pessoa ela é alta, se ela é baixa, se ela tem muita honra, se ela tem menos honra, se ela é rica, se ela é pobre, se ela sabe muita Torá ou se ela sabe pouca Torá, não importa. Todos estarão diante de Hashem. Todos estarão passando um a um para poder receber um julgamento, para poder receber a Chotemet, o carimbo de Hashem. E o que a gente pede é que esse carimbo seja só para coisas positivas, Bezrat Hashem. Mas eu quero falar algo interessante. Não é à toa que a Torá, quando os nossos sábios fixaram o nosso calendário, não é à toa que essa parashá cai sempre antes de Rosh Hashanah. Primeiro, para lembrar a gente que o que nós vamos levar para o dia de Rosh Hashanah, o que nós vamos levar para o dia de julgamento é quem nós somos de verdade. A tchuvá é você voltar não só para o Criador, não só você retornar para Kadosh Baruch Hu, para as suas origens, é você retornar para quem você é de verdade. E quando nós temos mais uma semana de preparação para esse grandioso dia, para esse presente de Hashem, a gente tem que lembrar que o que a gente vai carregar para esse dia, o que a gente vai levar de argumentos e de méritos, depende somente das nossas ações.
Obviamente, com todas as comparações do mundo, um ser humano, quando ele precisa ir para um juiz, ele contrata um advogado, e o advogado vai e faz as alegações, e traz argumentos, e uma coisa que é desse tamanho, às vezes ele transforma em um pouco maior, e algo que talvez tenha que ser direto, faz toda uma... E é o trabalho do advogado, é importante, ele sempre está falando a verdade, mas ele ali é o shaliach, ele é o enviado do cliente dele. Ele está ali para fazer justamente isso. Ou seja, a pessoa está indo para um julgamento. Mas o que ela faz, Be'etzem, no julgamento? No julgamento aqui entre os seres humanos, quando ela tem um advogado constituído, ela senta na mesa de audiência e pronto. E o advogado faz todo o trabalho dela. E o juiz no final decreta alguma coisa. Se a pessoa que tiver depoimento pessoal, isso é outra ideia, mas o máximo dos máximos ele vai depor. O advogado vai fazer do início ao fim, de A a Z, de Aleph a Taf. Vem a Kadosh Baruch Hu aqui e fala, meus queridos, não se enganem. No dia de Rosh Hashanah, não tem advogado. No dia de Rosh Hashanah, o advogado da sua vida é você. E ao invés de você agora tentar pensar o que falar para o grande juiz, para o grande rei, ao invés de você agora tentar trazer argumentos, o principal de tudo, traga você. Traga a sua fonte, a sua origem, quem você é de verdade. Até Nitzavim Ayom Kulchem. Você vai se apresentar diante de Akadosh Baruch Hu por quem você é. Pelas suas ações. Pela Torá que você estudou. Pela responsabilidade com o próximo que você tem. É isso que vai te fazer estar dentro do livro da vida. De pessoas que não só querem a vida física nesse mundo, mas elas querem a vida para poder viver de uma forma verdadeira, de uma forma com coerência, com ética, com moral. Então fala Hashem, no dia de Rosh Hashanah, nada. Nós temos anjos acusadores, temos o shofar em Rosh Hashanah, que de alguma maneira é o sopro. O shofar é o que tem mais puro de dentro da pessoa, é o sopro dela. É exatamente isso que nós somos. E é exatamente isso que nós temos que mostrar para Kadosh Baruch Hu e Rosh Hashanah. Hashem, é verdade. Afar anachnu. Eu vim do pó da terra. Eu sou ser humano. Eu tenho uma alma gigantesca. Mas você me colocou aqui nesse mundo material, é muito difícil. Lembra que Afar anachnu, mas isso não tira o nosso dever de se preparar. Porque não adianta chegar em Rosh Hashanah, pessoal, e falar, olha, faz por mim, pede por mim. A gente tem que pedir por todo o Am Israel, a gente tem que pedir para todo o mundo, e esse ano muito mais. Porém, o que é o decreto da sua vida em particular, isso você precisa se preparar. Porque a pessoa que chega despreparada, ela não vai ter argumentos, ela vai falar o quê? Você vai falar para Kadosh Baruch Hu Hashem, Zochreinu lechaim, lembra para a vida, Melech hafetz bachaim, o rei que ama e quer a vida. Vekotveinu besefer hachaim, e nos escreve no livro da vida, Lemancha Elohim chaim, para você Hashem. Você está pedindo isso tudo para ele. Urtov lechaim tovim kol bnei britecha. Escreve no livro da vida todos os seres humanos. Tudo que é a sua criação. Ok. Mas você vai fazer um pedido sem um argumento? Então, em Rosh Hashanah, traz para Hashem quem você é de verdade. Traz para Hashem e não esquece do pacto que a Kadosh Baruch Hu fez com cada um de nós. Na nossa parashá, na continuação desse momento que Moshe fala com o povo, ele começa a dizer
um monte de coisas que vão acontecer com o Am Israel quando a gente não guarda o pacto. Gofrit vamelach serefá kol artzah. A gente vai ser como Sodoma e Gomorra. Vai ter a destruição da terra quando a gente abandonar o pacto. O que Hashem vai fazer? Vai colocar a gente para fora. Mas vai chegar um momento que a gente vai retornar. Vai chegar um momento que os Yehudim vão poder retornar para sua casa. Vão poder retornar para o seu lugar de verdade. Vão poder retornar para o seu habitat natural. E Moshe Rabbeinu, ele vira também e ele diz algo para Am Israel que tem muito a ver com, em primeiro lugar, essa perda que a gente teve. Qualquer perda que a gente tem, ela é muito difícil e a gente fica desatordoado, sem saber o que fazer. E Moshe Rabbeinu, ele fala o seguinte, pessoal: Anistarot la Hashem Elokeinu. O que está oculto é só de Hashem. Ve'aniglot, mas o que está revelado, o que os nossos olhos conseguem ver, o que a nossa inteligência consegue captar, Lano ulevaneinu adolam, é para nós e para os nossos filhos para sempre. La'asot, para fazer, para cumprir, et kol divrei a Torah azot, todas as palavras desta Torá, da Torá divina, do pacto mais importante que a gente ganhou no mundo, quando a Kadosh Baruch Hu resolve nos dar méritos pelo cumprimento e por guardar esse pacto chamado a Torá Kedoshá, a Torá Sagrada. Então, o que eu quero entender com vocês agora é o seguinte: ok, é verdade, tem coisas que estão ocultas. Como nós falamos, Anistarot la Hashem Elokeinu. Só que tem algo aqui relacionado a Teshuvá, e é óbvio que o nosso assunto não poderia deixar de ser outro, né, desse retorno, né, de você levar para Rosh Hashanah o que você é de verdade. Mas a Kadosh Baruch Hu, ele está falando por Moshe o seguinte: Anistarot la Hashem Elokeinu. Ele fala o seguinte: olha, Chachamim explicam que aqui ele está dizendo um segredo muito interessante sobre os pecados que a pessoa ela carrega na vida dela. Ele fala o seguinte: existem aqueles tipos de pecados que a pessoa, ela muitas vezes, ela tem mais temor, mais medo dos seres humanos verem que ele está pecando, e muitas vezes muito menos temor de lembrar que ele está pecando sempre diante de Hashem. A ética dos pais já fala sobre isso. Nunca se esqueça que acima de você tem olhos que estão vendo, tem ouvido que está escutando. Não se esqueça nada disso. Vekol ha'ma'asim besefer nichtavim. Ele está escrevendo os nossos atos em um livro. Não um livro para que a gente recorde de algo. Hashem não precisa de livro. Ele sabe de tudo. Mas é que para a gente entenda que tudo que a gente faz está registrado. Porém, Chachamim explicam o seguinte: quando uma pessoa ela faz algum pecado basseter, ela faz algum pecado de uma maneira oculta, ou seja, ela não faz diante dos outros, porque ela tem vergonha de fazer diante dos outros. É interessante, só um parênteses, que em Yom Kippur, quando a gente for fazer a confissão e fazer al-chet shechatanu lefanecha, o pecado que nós pecamos diante de você, a gente fala uma frase muito interessante. A gente fala: o pecado que nós pecamos diante de você, bagalui ubaseter. Os pecados revelados e os pecados que são ocultos. Calma aí. Tem algum pecado para Deus que é oculto? Mas aqui ele está falando justo a lição que a gente está vendo na nossa parashá. Hashem fala: tem vezes que você peca, tem vezes que você sabe que essa não é a minha vontade, mas ninguém está vendo, então você faz. Você continua. Fala Kadosh Baruch Hu, pessoal. Você quer fazer teshuvá desses pecados? Não se preocupem. Vai ficar só entre eu e você. Anistarot!
o que a gente faz de errado, que está oculto, que a gente tem medo que as pessoas vão ver, Hashem, ele é tão bondoso que fica só entre ele e a gente. Ninguém mais. Absolutamente ninguém mais, pessoal. Olha que bondade Hashem faz. O que nós queremos ocultar das pessoas, que nós fazemos de errado, Hashem, ele faz questão de deixar isso oculto, de deixar isso guardado. Mas quando a gente faz tchuvá, ele fala, não se preocupa, eu vou transformar tudo isso em mérito, em mitzvah, depende de você, depende da sua vida. Por outro lado, a gente vê, o que é bagalui que a gente falou, que a gente faz a confissão, que é revelado, é justo o que está no nosso pasuk. Ve'aniglot lano ulevaneinu adolam. Aqui vem Chachamim, ele fala o seguinte: os pecados que você faz, e você, através disso, não se importa com as pessoas. Não importa que tem gente olhando, eu quero fazer. Tem pessoas que não têm cara de pau, tem pessoas que não têm vergonha dos outros. É óbvio, pessoal, que os dois estão errados. Os dois lados têm que consertar. Porque quando a gente tem mais medo das pessoas do que Hashem, aqui a gente tem um problema. Um problema básico de, às vezes, achar, será mesmo que ele está vendo? Será mesmo que Hashem está me observando? É óbvio! Então saiba que ele está te olhando. Ele está enxergando você. Ele está vendo o que você está fazendo. Sem dúvida alguma. Porém, tem pessoas que elas não se importam. Tem pessoas que, se é diante de Deus, das pessoas, qual o problema? Qual o problema? Eu não me importo com isso. Fala o pasuk. O que você faz, nigle, o que você faz de uma maneira revelada, isso, o que acontece? Vai ficar em você. Essa mancha disso errado que você fez vai ficar em você, só que o pasuk continua, e olha que perigo tem aqui. Lano ulevaneinu adolam, para sempre. Muitas vezes, se essa mancha vai ficar em você e você não consertar, e você não voltar, isso vai influenciar você e os seus filhos, sem dúvida nenhuma. Uau! Que hidush! Chachamim trazem pra gente aqui, o Rav Hirsch, ele também fala um pouco sobre isso. Olha que coisa fora do normal. A gente tende a imaginar, se é revelado, significa que a pessoa não se importa com nada, com ninguém. Ou ele fala, tá, depois eu volto. Depois eu volto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se a pessoa não volta, não faz tchuvá, o que o pasuk está falando, olha, você vai ter essa mancha na sua vida e na vida dos seus filhos. Os seus filhos vão crescer exatamente como você está crescendo. Os seus filhos vão fazer exatamente o que você está fazendo. O que você é. A maneira que você se comporta. A maneira que você atende o telefone celular quando alguém liga. Ou a maneira que você faz quando você se controla de alguma coisa que deveria te deixar nervoso. Ou a maneira que você caminha, a maneira que você faz a sua tefilá, tudo isso. Os seus filhos, as pessoas estão observando. Chegaram para o Hazonish uma vez, veio uma pessoa para ele e falou, Rav, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu tenho duas opções em Rosh Hashanah. A primeira opção é eu ir para o Beit HaKnesset, em que eu possa levar o meu filho para rezar comigo. Ele pode sentar do meu lado, ele já chegou numa idade que não atrapalha a reza na sinagoga, ele não vai entender tudo, mas ele vai ficar quieto, depois eu deixo ele brincar um pouco, ele volta e etc. Ou eu posso ir para Yeshiva, que lá o senhor deve entender o nível da tefilá, são 8 horas de reza, né? Um momento muito forte, uma reza muito, muito, muito forte dentro de uma yeshiva, mas eu não posso levar meu filho, Rav. O que eu devo fazer?
Hazon Ish olhou para ele, pessoal, sem pestanejar. Virou para ele e falou, vai para a sinagoga, que é o lugar que você pode trazer o seu filho. E aquela pessoa falou, Rav, mas mesmo que a minha tefilá não vai ser a mesma, porque quando você está num lugar que te levanta, você vai junto. Né? Quando a gente está num lugar que o Hazan, ele faz de uma maneira linda, ele leva as pessoas com força, você vai junto. Você esquece que você está muito tempo na sinagoga, se é Yom Kippur, você esquece que você está jejuando até. Mas quando é um Hazan que ele é bom, Baruch Hashem, ele tem Yirat Shammai, mas a tefilá não é a mesma. Mesmo assim, Rav, eu devo ir para uma sinagoga em que eu sei que a minha tefilá vai ser menor? Falou Hazon Ish para ele, sim. Porque só o exemplo do que o seu filho vai ver em você em Rosh Hashanah, isso vale qualquer tefilá que você faça dentro de uma yeshiva. Só o seu filho te vê chorando, só o seu filho te vê de olhos fechados em Rosh Hashanah, só o teu filho vê você, Davuk Bashem, você ligado com a fonte da vida, com a Kadosh Baruch Hu. Isso não tem nada melhor no mundo. E é para isso que a gente está aqui. Para livnot, para construir uma nova geração. Para construir o que a gente chama de Dor Abba. A próxima página da história de Am Israel. Então a gente vê que em relação às nossas averot, as coisas erradas que cada um de nós faz, é um momento da gente voltar. É um momento da gente tentar acabar. Shlomo HaMelech já disse, Ein Adam ba'aretz asher ya'aseh atov velo yechetah. Não tem ser humano no mundo que não faz algo de errado. Não tem ser humano no mundo que não tem algo para mudar. Pensa, reflete. Sabe por quê? Porque você não está fazendo isso só para estar bem no julgamento. Você está fazendo isso porque Hashem está te dando uma oportunidade de você voltar a ser quem você é de verdade. E quando você conseguir isso, o que Hashem está falando? Hashem está falando, Anistarot Lashem Elokeinu, não se preocupa. Tudo o que aconteceu até agora, que foi oculto, vai ficar entre eu e você. Agora, quando você voltar do que é niglé, do que é revelado, o teu filho, a tua família, vai olhar isso e vai falar, uau, eu também quero isso para a minha vida. Eu também quero fazer parte disso. E eu acho que com essas duas ideias que a gente trouxe, do Atem Nitzavim, dos nossos méritos, de quem nós somos, assim que a gente vai chegar diante de Hashem, e com essa ideia do que é revelado e do que é oculto, não tenho a menor dúvida que a gente vai ter como se preparar de uma forma incrível, verdadeira e correta para Rosh Hashanah, que Bezrat Hashem seja um ano maravilhoso, com muitas brachot, com saúde, com vida espiritual, com vida material, e que a gente possa cada vez mais entender que a única coisa que Hashem quer da gente é que a gente esteja perto dele. Bezrat Hashem, na próxima terça-feira, nós faremos ao vivo pelo Zoom um shiur de preparação sobre Rosh Hashanah. Um shiur que eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. Eu já te convido agora para esse shiur. E Bezrat Hashem, na semana que vem, nós voltamos com o último Dvar Torah, com o último suspiro antes de Tafshin Pei Aleph, antes do ano de 5.781, que eu, sem sombra de dúvida, acredito com toda a minha fé que ele vai ser um ano com muitas e muitas e muitas alegrias para Am Israel e para o mundo como um todo. Shabbat Shalom Umevorach.